Começando mais um vídeo no canal de uma forma diferente, né? Café, agora já é pós-almoço, 1h30 de almoço. E hoje eu queria bater um papo com vocês referente um pouco da minha história, da minha realidade, né? O porquê eu venho falando para vocês que eu tive que recomeçar minha vida praticamente do zero, né? E por isso eu queria trazer, né, esse projeto, essa trajetória do zero para um resultado plausível em busca da nossa melhor versão. Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês e também contar um pouco dessa minha história para todos entenderem, né? Independente das dificuldades, dos desafios, é possível a gente se recompor, recomeçar e ainda ter resultados positivos, mesmo vindo de uma família totalmente simples, que realmente já passou necessidade na vida. Então fique aí no vídeo que eu volto aqui para falar com vocês. Voltando aqui para dar continuidade nesse vídeo para vocês, ambiente novamente diferente. Acredito que isso também fica um pouco mais dinâmico para vocês assistirem os vídeos. Já me desculpando pelo sumiço, por não estar, né, fazendo o que eu prometi, que era postar vídeo para vocês na terça e na quinta. Porém, para quem está me acompanhando, entendeu essa nossa trajetória, sabe que isso também faz parte do processo. E já, né, seguindo com esses desafios, eu tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês entenderem o porquê eu falo tanto que eu tive que recomeçar minha vida do zero em muitas coisas. Então, já iniciando, sendo bem objetivo, tentando resumir o máximo esse vídeo. Caso o vídeo fique muito extenso, eu posso até dividir ele em dois, mas sendo objetivo, eu sou mineiro, nasci em Minas Gerais. Eu vim de uma família muito simples, uma família muito humilde, que passou muito perrengue financeiro, então passamos muita dificuldade, né, na minha infância. Na minha adolescência, trabalhei com meu pai como ajudante de pedreiro. Isso me ensinou muito a valorizar o trabalho, a valorizar aquele dinheiro que ganhamos. Então isso me gerou muito ensinamento de dar valor mesmo por tudo que é proporcionado, pelas minhas conquistas, por tudo. Isso me ensinou a real gratidão e o tão importante que é você entender o valor de tudo que de alguma forma você conquista na sua vida. Então essa fase me ensinou muito isso, a valorizar muito, dar muito valor ao trabalho. Seguindo a isso, né, nessa minha adolescência eu aprendi também a economizar. Então eu aprendi, né, dar valor ao dinheiro, com isso a economia. Então logo com 18 anos eu já tirei minha CNH, já tinha condições para isso, com a ajuda do meu pai. Logo em seguida eu comprei um carrinho simples. Após isso eu cursei um curso de barbeiro, então logo em seguida também abri minha barbearia. E com isso, né, tive um início a partir dos 18 anos muito interessante. Então eu tive muitas realizações com 18 anos para 19. Então eu fui lá, tirei CNH, comprei um carro, abri minha barbearia e logo em seguida ainda consegui conquistar, né, uma oportunidade de financiar um terreno. A partir daí eu acredito que muitas coisas eu precipitei, mas isso me ensinou muito a tomar decisões, a entender como é tomar decisão, porque tem decisões que realmente pode influenciar no seu futuro. Mediante tudo isso, tive um período assim de meio que de perca de imaturidade. Então, um momento ali que eu me perdi, né, mediante as minhas conquistas, de querer esbanjar um pouco mais do que eu poderia. Isso me gerou consequência, me gerou ensinamentos e experiências também, sendo negativas, para também contribuir para me
me tornar uma pessoa com uma mentalidade melhor. Então me ensinou também muita coisa. Logo quando eu atingi, né, essas experiências, tanto de ter algo financiado, de ter um negócio, de ter um carro, eu consegui, né, passar e ganhar uma bolsa para a faculdade em São Paulo, para estudar engenharia civil. Mas infelizmente, como eu morava em Minas Gerais, eu acabei perdendo o prazo para entregar essa documentação de engenharia civil, que era uma profissão que eu sempre admirei, sempre sonhei em cursar. Então eu perdi, né, essa bolsa de 100% que eu tinha ganhado. Logo após eu perder essa bolsa, no início de um ano, né, acho que do ano de, salvo eu, acho que um ano de 2019, acho que foi esses acontecimentos. Então, no início do ano eu tinha conseguido essa bolsa, logo perdi, né, por esse prazo que acabou, né, passando do prazo para mim fazer a entrega dos documentos, e no meio do ano eu já consegui, que seria a minha segunda opção, outra bolsa com 100% gratuita para cursar educação física. Foi na onde que eu tomei a decisão de deixar tudo, deixar carro, deixar família e deixar também um pouco esse meu financiamento e fechar a barbearia e me mudar para São Paulo para ir em busca desse diploma que naquele momento eu acreditava que era algo certo a se fazer e algo que ia me gerar uma segurança com um diploma, uma estabilidade. Então era isso que eu buscava, era essa minha mentalidade naquele momento. Foi na onde que eu entendi que muitas coisas, né, naquela idade eu me precipitei, né, não tinha real clareza sobre as decisões que eu estava tomando, mas isso me ensinou muito, então trouxe muitas experiências. Resumindo, isso foi em 2019, mais ou menos, salvo eu. 2020 começou a pandemia, então eu consegui a bolsa e logo em seguida já começou a pandemia. Então 2020, que eu iria começar na faculdade, começou a pandemia, então já não consegui começar. Então eu tive que fazer essa faculdade um período de um ano e meio online, né? Sendo em São Paulo, mas eu em Minas Gerais fazendo essa faculdade. Com esse período, acaba que foi muito desafio por tudo que estava acontecendo, né? Com essa questão da pandemia. E finalizou a pandemia, eu acho que em 2022 as coisas se organizaram. Eu acho que, se eu não me engano, foi quando voltou às aulas presenciais, foi quando eu mudei para São Paulo para morar sozinho, para ter essas responsabilidades de independência. E foi na onde que eu mais aprendi, que eu também tive os meus momentos de imaturidade, né? Mas com isso eu comecei a buscar conhecimento, entender a realidade de como era a vida. E aí eu busquei essa ajuda mediante a pesquisa, vídeos, palestras de pessoas que realmente conseguiam entregar uma outra visão para que eu conseguisse de alguma forma amadurecer de uma forma melhor, para também buscar a realizar meus sonhos, meus objetivos. Então eu fiquei em São Paulo num período de 4 anos e meio, né, seguindo com uma rotina pesada. Então eu sei também como é a pessoa trabalhar, ter essa independência de trabalhar, se sustentar e também ter que estudar. Então eu saía praticamente de casa às 5h30 da manhã, voltava, chegava em casa meia-noite, por conta de sair do trabalho e ter que ir para a faculdade ainda. Então, foi uma aprendizagem e um esforço muito grande, que eu sei como é. Então eu sei as pessoas que passam por esse período, o quanto é difícil, o quanto é desafiador, né? Principalmente se tratando de uma cidade que, de alguma forma, é muito grande. Então, é muito movimento, é muita pressão. Então eu acredito que gera um cansaço emocional muito grande. Então eu passei também um período numa empresa muito complexa por conta dessas responsabilidades de independência, de ter que me manter, de ter que estudar, de ter que ter essa responsabilidade de realmente ser uma pessoa independente, de ter que me virar. Então eu fiquei muito preso em uma empresa que chegou um ponto que não estava me gerando mais conexão, eu não estava me sentindo bem emocionalmente, eu estava muito estagnado. E mesmo assim eu tive que aguentar
aguentar um grande período. Então, isso eu sei como é que funciona. Realmente, quando a gente tem a responsabilidade, quando a nossa mentalidade é de alguma forma buscar a segurança, a estabilidade, quando entramos em zona de conforto é muito difícil sair. Então, eu sei o quanto isso é difícil. Então, eu fiquei um período muito grande nessa empresa, querendo sair, querendo buscar algo melhor para minha vida, eu não conseguia. Foi na onde que eu comecei realmente a buscar ajuda de pesquisa, igual eu falei, de palestras, de tentar entender como que funciona isso e como que eu tomaria melhores decisões e até a decisão de sair dessa empresa, que foi a real decisão que eu tomei, mas isso gerou consequência. Porque no início do vídeo eu falei, eu tinha um carro que eu não me dispus dele, então fui para São Paulo e deixei o carro em Minas, não tinha condições para levar por conta de garagem, que eu teria que pagar mais gasto. Então, para mim foi um desafio. Então, eu deixei o carro, então isso me gerava gasto também, mesmo não estando com ele. Então, documentação atrasou, financiamento por conta dessa decisão, tanto de ir para São Paulo em um período que eu fiquei desempregado para conseguir esse emprego, atrasou o financiamento. Logo após, quando eu decidi sair desse trabalho por conta do meu estado mental, eu também tomei essa decisão, também gerou consequências de atraso de contas, então acabou virando uma bola de neve. Então, de alguma forma, eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito com as consequências de todas as decisões que eu tomei na minha vida. Então, concluindo, né, essa minha trajetória, chegou um ponto que eu buscava tanto conhecimento que eu consegui desbloquear muitas coisas da minha vida, muita mentalidade. Foi na onde que eu saí do emprego, passei um período vendendo aquelas paçoquinhas, eu não sei se vocês conhecem, na rua, em São Paulo. Passei esse período também, foi uma experiência enorme, porque eu via que realmente era algo que gerava de alguma forma uma sensação de liberdade e com desafios muito grandes, né? Então eu acredito que essa minha trajetória até hoje foi uma trajetória de muitos ensinamentos. Resumidamente, né, se encerrando em São Paulo, que foi num período de 4 anos e meio, pelo motivo de eu ter entrado no emprego com uma outra mentalidade de investimento para um negócio meu, né, para os meus investimentos, para realmente um crescimento, com outra mentalidade, não buscando estabilidade, mas sim crescimento, conhecimento. E aí, logo, quando eu entrei nesse emprego com uma mentalidade melhor, mais evoluída, eu acabei recebendo a notícia que a minha mãe tinha sofrido um AVC. E aí chegou um ponto também de decisão da minha vida. Ou eu seguia esse meu objetivo de estar nesse outro emprego para crescimento, para ter uma outra visão, uma visão também não só como empregado ali, né, de alguma forma como colaborador, mas sim ter uma visão de como aquelas pessoas criaram aquele negócio. Era essa visão que eu queria ter, de como aquelas pessoas conseguiram chegar até lá sendo supervisores, gerentes. Então era essa visão que eu queria ter como empreendedor, como pessoas que conseguiram promoção, era essa visão de crescimento que eu queria ter nesse emprego. Então a minha mentalidade já estava diferente. E também tirando daquelas experiências, criando o meu próprio negócio, porque eu entendi que estabilidade real que eu buscava não existe e que também diploma talvez não traria o sonho ou o futuro que eu tanto almejo para minha vida. Então eu comecei a entender tudo isso. E então, quando eu recebi a notícia que a minha mãe tinha passado por essa questão de saúde, eu tive que tomar essa escolha, né? Tomar essa decisão. E aí eu fiz a escolha que eu acredito que eu, Elias, não teria outra escolha para me fazer a não ser vir para Minas Gerais para cuidar da minha mãe. Com isso, a liberdade, a privacidade, ela se encerrou por conta que eu tive que vir para morar com os meus pais, para dar total suporte para ele, por questão de uma situação dessa gerar bastantes desafios de locomoção, tanto dela
e tanto na questão do tratamento, então acabou que essa liberdade de sair, de se conectar, network pessoalmente e trabalho fora de casa acabou se limitando, e foi na onde que eu falei, pô, agora todo o conhecimento que eu aprendi, todas as experiências, eu vou ter que juntar forças, mesmo sendo difícil, para não parar. Mas sim, eu tive uns 5 meses, quando eu voltei e entendi essa minha realidade, que eu teria que tomar totalmente outro caminho e começar novamente do zero. Eu entendi o quanto seria difícil isso, e realmente eu fiquei um tempo muito chateado por não entender o porquê disso estava acontecendo. Mas logo em seguida também busquei conhecimento, busquei ajuda, né, através de pesquisa, de pessoas também que eu tinha contato, né, para entender e para de alguma forma gerar força para me fazer de outra forma. Então esse foi o meu recomeço. Eu perdi a minha privacidade, perdi o emprego, perdi a minha liberdade, e de alguma forma eu decidi, depois de alguns meses, me debatendo de alguma forma para entender o porquê daquilo, por que tá assim, por que vou ter que passar por isso, né? Essa é a minha escolha e eu nunca vou me arrepender por isso, porque é uma escolha que eu acredito que possa ser que não me gere os resultados de sonhos, de realização, de conquista, de coisas, né, palpável, mas isso vai me gerar uma sensação de gratidão imensa que nenhum dinheiro paga, que é você dar total atenção para sua família, que são as pessoas que quando você estiver na pior fase, vai ser as pessoas que vai estar com você. Então por isso que eu tomei essa decisão de abrir mão de toda a minha vida para recomeçar de uma forma diferente e de uma forma mais privada, mas de alguma forma trabalhando não em questão só de gerar valores em números, mas sim de satisfação, de gratidão interna, entende? Então foi essa decisão que eu tomei. Então por esse motivo eu falo que tudo para mim está sendo um recomeço, e muitas coisas eu iniciei do zero, sendo, né, que sempre eu deixo claro que é o que? Infoproduto, que eu tive que começar do zero, porque eu tive que entrar num mundo diferente para que eu não precisasse estar fora dele, dando total atenção para minha mãe, né, cuidando dela, né, dando essa continuidade. Porém eu tive que tomar essa decisão de alguma forma buscar caminhos para não só ajudar estando presente com ela, mas sim ajudar nas condições também, porque sabemos que tratamentos gera de alguma forma gasto. Então eu precisei tomar várias decisões para chegar ao ponto que eu estou hoje, para realmente plantar muito para colher num futuro próximo. Então esse é o meu objetivo, é por isso que realmente eu falo que eu tive que recomeçar, porque eu tive que abrir a mão da minha vida para realmente dar total atenção na pessoa que mais importa para mim, que é a minha mãe, e eu acredito que se fosse eu no lugar dela, ela faria a mesma coisa. Então foi essa decisão, por isso que eu falo para vocês que a vida ela é cheia de altos e baixos, e nem tudo está no nosso controle. Nem tudo a gente pode resolver, ou nem tudo a gente vai poder resolver naquele momento, mas sim a forma que você reage com os obstáculos, que é o que mais importa. Então tudo isso me transformou num homem totalmente diferente do que eu era quando eu tinha 18 anos, né? Então isso me gerou muito ensinamento e eu sou grato por isso. Continuo na mesma, vamos dizer, na mesma forma mais privada, de não ter essa liberdade de sair quando eu quero, de fazer network pessoalmente, mas já tive um avanço muito positivo por não ter desistido, por ter realmente buscado uma outra forma de reagir com esses desafios que a vida me propôs. Por isso que eu acredito que eu me tornei uma pessoa melhor, por realmente não ter desistido. E isso vai separar, né, dos que conseguem e dos que não conseguem. É simplesmente pelo fato de quem resiste e de quem desiste. Então quero que vocês continuem, entendam essa minha história. Eu vou falar um pouco mais detalhado os pontos
para não ficar um vídeo tão extenso, mas eu quero que vocês recebam essa história como motivação, como algo que gera força para vocês também seguir no processo de melhora de vocês. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, comentem aqui o que vocês querem saber mais da minha vida, como está sendo. Digo que os resultados estão sendo mais internos do que, né, em números visíveis, mas eu acredito que eu já tive um crescimento muito grande e eu acredito que com essas experiências eu posso gerar algo positivo para a vida das pessoas. Então, eu aguardo vocês para os próximos vídeos.